Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite de onde você estiver me ouvindo. Hoje nós vamos falar de um tema que muita gente tem dúvida, muita gente me procura, me manda perguntas, inboxes nas mídias sociais com essa mesma questão que um dia foi a minha e eu vou tentar ajudar vocês. Muita gente vem me procurar sobre a questão da religião. Falando, Jéssica, eu gostaria de entender um pouco mais se a religião vai me trazer alguma resposta, se ela que vai fazer eu me conhecer, se a minha espiritualidade está dentro da religião ou não, como me desenvolver espiritualmente dentro ou fora da religião. Como que foi para você essas questões? Então hoje eu vou tentar responder um pouquinho dessas perguntas para vocês e tirar todas essas dúvidas de uma vez por todas. Então vem comigo? Então vamos lá. O que acontece na maioria das pessoas é que, no Brasil principalmente, muitas pessoas já têm a sua religião. Evangélicos, católicos, umbandistas, espíritas, entre outras, né? E as religiões e filosofias asiáticas têm chegado com força no Brasil. Então, o hinduísmo, o budismo, entre outras, o candomblé. Todas essas religiões, elas vêm trazer princípios, elas vêm trazer conceitos base para quando você se insere nessa religião, tem alguns princípios bases, comportamentos, filosofias, crenças, rituais que você deve seguir para participar daquela comunidade religiosa. O que acontece é que as religiões existem há muito tempo. Algumas são recentes, algumas foram surgindo ao longo da história. Mas a que mais predomina, principalmente no Brasil, é o catolicismo, que já vem trazendo há muito tempo conceitos, dogmas, então é um dos mais conhecidos, expandidos e divulgados no Brasil. Mas nós também temos outros. O povo brasileiro, ele é muito curioso, né? A grande parte do povo brasileiro é muito curioso. Então, eles costumam frequentar uma religião, que eu chamo de religião de berço, né? Onde você nasce, a sua família é predominantemente daquela religião, e você costuma frequentar aquela religião por causa dos pais, dos avós, dos tios. E você vai seguindo naquela linha religiosa, você aprende, você cresce, você desenvolve ali dentro. E o brasileiro também divide muito a questão do praticante e não praticante, né? Praticantes são aquelas pessoas que sempre vão na religião, sempre frequentam, tem uma frequência, né? Todo domingo, de 15 em 15 dias, uma vez por mês. Isso a gente chama de praticante, que frequenta aquilo com uma certa periodicidade. E o não praticante, que ele se denomina de determinada religião, mas ele vai de vez em quando, vai quando aperta aquela dor, aquela angústia, tá passando por uma situação mais difícil, então ele vai atrás de respostas, de alívio de dor e tudo mais. Nada de errado com isso. Cada um tem a sua fase, o seu momento, o seu processo. Mas por que eu tô falando tudo isso? Eu tô trazendo esses conceitos para vocês entenderem que todas as religiões têm um propósito, têm uma função, né? Então, quando a gente vem falar de cada religião, apesar de uma ser muito antagônicas em questão de princípios e dogmas, num centro elas estão falando sobre uma mesma coisa, que eu vou chegar lá, você vai me entender. Só tenta acompanhar o meu raciocínio para ficar mais claro para você e você vai se entender e se enxergar dentro de todo esse processo. Certas religiões têm dogmas e doutrinas e conceitos mais rígidos, mais firmes, mais fechados, né? Então pode fazer isso, não pode fazer aquilo, tem que ser assim ou tem que ser assado, né? E eles trazem isso como uma lei interna muito forte. E se você não se adequa àquelas leis, àquelas normas, você acaba procurando outra religião, que talvez seja um pouco mais aberta, um pouco mais flexível, mas todas elas têm aqueles conceitos primordiais. O que vem acontecendo muito é algumas pessoas começam numa religião de berço, como eu disse,
e elas começam a sentir um preenchimento muito grande, respostas, um conforto, um acolhimento daquela comunidade, daquelas pessoas que frequentam ali. Ela começa a fazer amizades ao redor daquela religião, começa a usar os mesmos linguajares, os mesmos trajes, os mesmos comportamentos, começa a frequentar os mesmos lugares. Isso cria um senso de comunidade, né? De pertencimento, que é uma das coisas que o ser humano precisa, se sentir pertencente, se sentir acolhido. O que acontece é que a vida vai acontecendo, né? Problemas vão acontecendo, desafios vão acontecendo. E aí, algumas pessoas, nós não podemos generalizar, mas algumas pessoas acabam enfrentando algumas questões na vida, onde quando ela vai buscar conforto na sua religião, respostas na sua religião, podem acontecer diversas coisas, como já aconteceu comigo e muitos me relatam, como em vez de ter um acolhimento quando acaba cometendo algum erro ou tendo dúvidas de crença, várias hipóteses podem acontecer dentro dessa vivência, né, dessa experiência que eu chamo de vida. Ela começa a procurar conforto na religião, ou no líder religioso, ou nas pessoas que frequentam aquele lugar, aquela comunidade que sempre foi o seu habitat natural, digamos assim. E aí ela começa a enfrentar preconceitos das próprias pessoas que estão lá dentro, né? Não, você não pode ter feito isso, você não podia ter feito isso, isso é errado. Muitos usam Deus condena esse ato, não tá certo, não, você não pode ser assim, ou você não pode ser assado. Ou a pessoa começa a questionar algumas coisas e ela é convidada a se retirar de muitas religiões. Não, isso daqui não se questiona, isso daqui, essa pergunta que você está fazendo é um absurdo. E aí começam algumas preconceitos, as pessoas começam a te excluir, as pessoas começam... Aquilo que te preenchia já não te preenche mais. Aquilo que te dava conforto, alegria e leveza já começa a virar um peso, uma obrigação. Sua cabeça está com dúvidas, você precisa tirar, mas quando você vai para o líder religioso, para aquelas pessoas, elas dizem, não, isso não se questiona. Isso não se fala. Porque é assim, porque sempre foi assim. Sempre será assim. E aí, muitas pessoas não satisfeitas com isso, elas querem algo a mais. Então elas começam a migrar para outras religiões. Isso eu tô falando de todas, tá? Elas começam a migrar para outras religiões ou a mesma religião, mas uma outra instituição, porque variando de instituição para instituição, você tem as regras são um pouco reajustadas. Então, muitas vezes você quer manter a mesma religião, mas não naquela igreja, naquele centro, naquele instituto que você frequentava. Você começa a procurar algumas coisas alternativas dentro dos mesmos dogmas, dos mesmos padrões religiosos. E aí você vai se deparando com novas explicações, com novos conceitos, principalmente quando você muda de religião. E eu fui uma dessas pessoas que frequentava uma religião e em um momento da minha vida eu comecei a conhecer outras por curiosidade, para entender o que falava em uma, o que falava na outra, onde tudo isso se conectava ou não se conectava. Não porque eu não tinha as minhas respostas, eu tinha, mas tinha coisas que eu sentia um muro, uma parede, né? Daqui para frente já esbarra em outra coisa. Então eu comecei a tentar pular esses muros e entender o que mais tem. Eu comecei a me deparar com outras explicações, outras pessoas, e o universo foi abrindo e se expandindo. O que eu quero dizer com isso é que toda religião tem dogma. E os dogmas foram feitos para serem seguidos e obedecidos como verdades absolutas, né? Jéssica, isso é bom ou ruim? Não é nem bom e nem ruim. Nós precisamos tomar cuidado e avaliar as coisas. Um dogma existe para manter uma certa ordem, uma certa disciplina, né? Porque senão vira uma bagunça generalizada.
Senão começa a virar uma mistura sem fim e sem ordem, não tem começo, meio e fim, não tem uma linha de raciocínio. Então é preciso criar esses princípios, essa base com dogmas, verdades absolutas. Olha, isso daqui você pode questionar, você pode ter dúvida, tem algumas explicações. Chegou nisso daqui, é uma verdade absoluta, isso daqui não se questiona, ninguém sabe, ninguém mexe nisso. É isso e pronto. E aí a gente começa a esbarrar muitas vezes no fanatismo religioso. O fanatismo religioso é aquele que vive de dogmas, verdades e conceitos absolutos. Ele vive dos dogmas. Isso não é questionado e ponto. E aí entra numa coisa muito perigosa, que é, se essa é a verdade absoluta e eu acredito nessa verdade absoluta, o outro tem que acreditar. Porque se ele não acreditar, ele tá errado. Porque ele tá errado. Eu parto do princípio que eu estou certa e o outro está errado. Então eu vou fazer de tudo para convencer o outro de que ele está errado e que a minha verdade é a única verdade. Que o meu Deus, o meu, seja lá quem for, é o único verdadeiro. E não existe nada além daquilo. Eu não estou dizendo que essas pessoas estão erradas. Talvez elas viveram experiências onde para a vida delas aquilo era a verdade. Ela enxergou, ela viveu aquilo como verdade. Mas o que eu quero trazer vocês é para uma visão de que não existe uma verdade absoluta para nada. E eu vou dar um exemplo agora. Vamos imaginar que uma pessoa cometeu um roubo no Brasil, certo? Esse roubo, quando a pessoa comete, é provado e é condenada numa sentença judicial, ela tem uma pena de reclusão, uma pena de prisão, né? E tem uns períodos determinados e tudo mais. Mas nunca vai ter uma pena de morte porque alguém roubou no Brasil. Nós não temos essa lei. Só que se você pegar alguns países muçulmanos com uma lei diferente, você pode ver na lei deles que uma pessoa que comete roubo pode ser punida com uma pena de perder um membro do corpo, perder a mão, por ter cometido o ato do roubo, né? Ela pode ser condenada com a pena da perda de um membro. E aí você deve ficar, mas isso é um errado, isso é um absurdo. Veja, eu não estou aqui para dizer o que é certo e o que é errado. Isso são só conceitos. Dependendo da sociedade que você vive, que você está inserido, que você cresce, aquilo que você vai aprendendo, tanto com seus pais, que é o núcleo familiar mais estreito, tanto o núcleo familiar mais expansivo, que é a sociedade, o bairro, o país, a religião, os costumes que você está inserido, aquilo vai sendo ensinado a você. E você vai introjetando aquilo. Você vai colocando para dentro aqueles conceitos. E aquilo passa a ser uma verdade absoluta para você. Então, nós estamos acostumados com esse tipo de pena no Brasil e eles estão acostumados com isso. Se você falar para eles que no Brasil a pessoa é presa, mas não perde a mão, talvez eles achem um absurdo. Por quê? Fala assim, se você não tirar a mão do cara, ele vai continuar fazendo a mesma coisa. E no Brasil fala assim, nossa, mas só porque ele cometeu isso, ele vai perder uma mão? Então ele não tem uma segunda chance? E aí vários questionamentos são levantados quanto a isso. E o que eu quero deixar bem claro para você, entenda com esse exemplo que nós precisamos sair do certo e do errado, da prateleira do bom e do ruim. Nós precisamos entender e ampliar nossa visão para despertar para algo muito maior. E aí eu volto para a questão da religião, porque existem várias religiões. Cada religião tem um conceito, uma doutrina, um ensinamento que vai servir para um determinado tipo de pessoa. Cada pessoa precisa de determinados ensinamentos de conduta, de regimento, que vai trazer o conforto para ela naquele momento, que vai trazer a paz, as respostas que ela precisa em determinado momento da vida, né? Eu até brinco, para quem me conhece, quem tá mais próximo de mim, que eu frequentava a religião da Umbanda e talvez
se eu não tivesse crescido com os ensinamentos da Umbanda, eu não teria me tornado quem eu sou hoje. Significa que eu trago os conceitos da Umbanda até hoje? Nem todos. Conheci a Igreja Católica, alguns ensinamentos da Igreja Católica são super válidos para minha vida. Algumas coisas dos evangélicos, algumas questões do hinduísmo, do budismo. Nenhuma religião terá todas as respostas. Elas trazem partes de verdades, de entendimentos, de conceitos. E somente quando juntar todo esse quebra-cabeça que você consegue ter uma visão maior da coisa. E eu não digo uma visão total, porque uma visão total nós estamos muito longe de alcançar. Mas uma verdade maior do que só uma pode te proporcionar. É a mesma coisa da filosofia, da psicologia, da psiquiatria, da medicina, da espiritualidade. Se você olhar com a lente de uma dessas disciplinas somente, você verá uma coisa. O objeto será visto de uma maneira. Se você começar a olhar de outra e começar a conseguir concatenar, incluir, integrar tudo isso, você vai ter uma visão muito maior, muito mais expandida. E eu ouso dizer que a sua visão sobre tudo isso será única, porque passa pelo seu crivo de entendimento, as suas vivências, as suas experiências, tudo aquilo que você aprendeu, tudo aquilo que você errou, todos aqueles conceitos que foram introjetados em você. Então, mesmo que a pessoa olhe para as mesmas coisas, a visão dela pode ser diferente da sua. A conclusão dela, a percepção dela. Então, o meu papel aqui é fazer você soltar esses conceitos. Soltar e ampliar sua visão, despertar para algo muito maior. Trazer sim a sua bagagem espiritual, tecnológica, intelectual, filosófica, experiencial. Tudo isso trazer junto com você porque é a sua bagagem. Mas despertar para algo muito maior, que é a visão do outro, é a visão do todo. Que nós todos estamos integrados para formar algo muito maior, um entendimento muito maior. Então, voltando naquela questão do dogma, quando nós temos o dogma, então é uma verdade absoluta, é algo que eu não questiono, né? E isso é muito perigoso porque nós podemos entrar no fanatismo religioso, querer colocar e projetar a nossa verdade que nós entendemos como absoluta no outro. Mas nós também temos que tomar cuidado para não cair numa outra vertente oposta, que é o ceticismo. O que é o ceticismo? É aquela pessoa muito cética, ela duvida de tudo, ela desmonta todo e qualquer princípio. A base para ela é sempre questionável. Então, se fala A, por que A? Se fala B, por que B? E aí é um perigo muito grande porque qual é a base de raciocínio daquilo? Você nunca consegue construir. Porque a hora que você está construindo, você desmonta. Você está construindo, você desmonta. Você não consegue chegar numa linha. Você não consegue montar os seus próprios princípios que são únicos. Questionar é maravilhoso, mas entrar num ceticismo de que nada é verdade, que nada funciona, que tudo tem que ser provado, tomar um certo cuidado, porque aí não consegue se avançar. Até os cientistas, quando querem provar algo, eles partem de um princípio. Então, vou começar com essa molécula e acho que pode acontecer isso. Então, eu testo. Testando, pode dar sim ou não. Ou pode dar uma resposta completamente diferente. Mas ele tem um norte, ele tem um princípio. Então, nem ir para uma vertente totalmente dogmática, nem uma totalmente ceticista. O que eu quero trazer com tudo isso é que a minha proposta é mostrar para você como que todas as religiões se mesclam e funcionam. As respostas estão espalhadas. As respostas podem ser integradas, mas está cada um num ponto, num lugar. E um ser pode ser uma resposta. Eu posso estar trazendo uma resposta através de algo maior. Você pode estar me trazendo uma resposta que eu nunca tinha pensado. Então, essa interação entre as pessoas, entre conhecer algo novo,
se abrir para algo novo, começar a questionar aquilo que você acreditava que era uma verdade absoluta, pode te ajudar a achar aquela resposta que você tanto quer. É como se você estivesse mirando em alguma coisa. E geralmente o que as pessoas fazem é mirar no problema. Eu tenho um problema, então vou focar no problema e esse é meu problema. Quando você muda um pouquinho o foco de direção, mas e se? E se minha resposta estiver ali? E se minha resposta estiver quando eu estiver andando distraída? Se minha resposta estiver num símbolo, numa paisagem, numa mensagem, em alguém que eu encontro, em alguém que eu cruzo, ou uma página que abre para mim quando eu estou navegando na internet? E se essa for a minha resposta? Então, o universo fala com a gente de várias maneiras. Deus, Alá, aquilo que você quiser acreditar, ele fala de diversas maneiras. Porque se tudo existe é porque há uma permissão para existir. E essa permissão é justamente porque existem pessoas diferentes, com contextos diferentes, emoções diferentes, pensamentos diferentes, gente mais racional, gente mais emotivo, gente mais sensitivo, gente que prefere ler, gente que prefere ouvir. Então, tudo existe para todos os gostos. O objetivo final é fazer você se enxergar, fazer você se perceber, fazer você achar essas respostas dentro de você. E a minha proposta é sempre trazer conceitos, vídeos, informação para você ir cada vez mais se percebendo dentro de tudo isso. Nossa, Jéssica, me identifiquei com tal coisa que você disse. Talvez possa ser assim. Às vezes abriu uma luz na sua cabeça. Nossa, e se eu olhar para isso? E não engessar. Nunca engessar, mas sempre abrir. Abrir para entender. Outro exemplo que eu quero dar para vocês é, por exemplo, às vezes você é evangélico, você gosta da sua religião, você frequenta a sua religião, nada de errado com isso. Ninguém tá falando aqui para você deixar a sua religião ou explorar outras religiões se aquilo tá te fazendo feliz. Mas muitas vezes você pode estar ajoelhando e pedindo para Deus uma resposta para o seu conflito, para o seu problema, para a sua angústia e para a sua dor. E aí, de repente, você tá andando, você tá conversando com alguém e aquela pessoa é do candomblé, né? Eu tô pegando opostos de dogmas, é do candomblé. E aí ela senta do seu lado, se você tiver com um conceito na sua cabeça de que aquilo é errado, aquilo não tá certo, o que você vai fazer? Você vai se fechar. E às vezes a resposta vai vir justamente dali. Não que ela vá pregar para você nada, mas às vezes uma coisa, uma frase que ela fala para você vai te servir para resolver aquele problema que você precisa. Saindo do contexto religioso, às vezes você é um advogado renomado, um médico, e aí você tá com algum problema, você pede uma resposta, eu queria uma resposta, eu não consigo encontrar essa solução, tá difícil de entender, tá difícil de perceber. E aí, simplesmente, quando você está passando por uma portaria de um prédio, aquele segurança ou aquele porteiro vira e fala uma coisa que vai ser a ideia que vai virar para você. A ideia que vai te ajudar a caminhar naquela semana. Mas sabe o que você faz? Aí você passa reto e não dá oi pro porteiro. Você não dá oi para a pessoa que está passando do seu lado. Você não faz nem questão de saber o que passa na vida dela ou como aquilo, porque Deus age através da interação, o universo está o tempo todo se movimentando. Então nós somos a dúvida, mas também nós somos a resposta. Às vezes não para nós, mas a resposta que o outro precisa. E a pergunta que eu deixo aqui, você deixa essa resposta fluir através de você? Para ajudar o outro nas questões dele? E mais ainda, você abre o seu campo de visão para encontrar novas respostas, em vez de ficar no ciclo do problema, do problema? Você está disposto a abrir o seu olhar, a despertar para um novo conceito de mundo, para energias, para espiritualidade, para novas religiões ou para nenhuma religião, que é um desafio maior ainda? Você entender que todas elas estão falando a mesma língua, que todas elas se integram, que todas elas estão pregando um conceito único, que é: conheça quem você é. Deus não está fora, Deus está dentro.
Deus está dentro de você. E como esse Deus se manifesta? Quem é você? Qual é a sua essência? Quais são os seus desejos? Quais são as suas ambições? Quais são os seus medos? Como você interage com o outro? Como você interage com você? Como você interage com o mundo? Como você interage com a sua comunidade? O que você tem para oferecer? Né? E às vezes não é nada muito espetacular e grandioso, mas é uma essência que possui dentro de você. Mas se você não começar a expandir o olhar para saber que as respostas estão espalhadas, mas muitas vezes está estampado na sua frente, só abrir esse olhar, abrir essa mente, esse conceito para receber novas informações. E eu te garanto que quando você abrir, muitas respostas vão começar a chegar. E aí você vai tendo que processar essas informações. Você vai conhecer tanto de você que vai ser tão surpreendente que você vai falar: nossa, tem muito para aprender, tem muito para entender, tem muito para crescer. Então esse é um convite que eu faço. Se você não está achando as respostas na sua religião, se ela não te responde, olha para dentro e veja se você não está fechando o seu campo de visão para uma coisa só. Amplia, expande, olha para os lados, olha para o outro, pergunte, ouça, porque vai haver uma unificação de tudo isso. Nós estamos caminhando para isso, mas isso vai acontecer de uma hora para outra? Não. O ser humano precisa abrir a mente dele, abrir a visão dele para aceitar que não tem certo e não tem errado. E nós vamos fazer essa transformação. Vem se pregando muito uma nova era, uma nova transição planetária, o arrebatamento, cada um chama de um jeito. Percebe que é tudo a mesma coisa? É um caminhar para uma evolução do planeta Terra. Para nós nos integrarmos e nos vermos realmente como irmãos. Onde eu não serei feliz e em paz e viver plenamente a felicidade enquanto o meu irmão estiver com fome, com dores. Enquanto nós não conseguimos fazer essa troca de entender que somos todos um e a energia que passa pelo outro também passa por mim, o incêndio que acontece na Amazônia afeta a Austrália, o furacão que acontece em tal lugar tem reflexos em outro lugar. Percebe que todo o movimento, tanto da natureza, quanto planetário, quanto das religiões, quanto das migrações, tudo isso vem para trazer uma transformação, para mostrar para nós que somos uma energia universal, integrada. Não existe o separado, não existe só o eu, existe o nós. E quando eu faço esse processo de tentar ajudar, tentar despertar, tentar trazer informações, não sou eu só que sou beneficiada. Eu tento ajudar uma integração para a gente ir avançar, para uma visão mais ampla, avançar mais rápido nesse processo, né? E fazer a gente tirar e romper essas fronteiras religiosas, essas fronteiras dogmáticas entre ciência e religião, né? Uma sem a outra não funciona. Uma religião sem ciência fica uma coisa lunática. E a ciência sem a religião fica uma coisa seca, sem vida, sem propósito. Então tudo precisa se mesclar. Se você estiver focando só numa coisa ou no outra, não tem o equilíbrio. A energia não tem o fluxo de dar e receber, de ir e vir. Então nós precisamos começar a juntar as religiões, as pessoas, os conceitos, debater, discutir, ampliar, para a gente conseguir unificar tudo isso. Unificar e trazer a presença do divino, da espiritualidade em prática. Não só em conceitos divinos, mas na prática. O que é na prática que todas as religiões estão falando? Estão falando do amor. E é o amor que a gente tem que desenvolver por nós e pelo outro. Mas primeiro por nós. E aí a gente pode se apegar primeiro no espiritual. Entendendo o espiritual, a gente vai trazendo para a manifestação da matéria, para entender o que nós estamos fazendo aqui, como isso tudo funciona, como a gente pode contribuir com essa espiritualidade, ou ao contrário, quem somos nós, através do autoconhecimento, para a gente entender como a gente veio nessa manifestação,
contribuir com a espiritualidade. Cada um entende de um jeito, ou de cima para baixo, ou de baixo para cima, não existe cima e baixo, mas é só para ficar mais fácil, entendendo o espírito do sutil para o mais concreto, do mais denso, ou do mais denso para o mais sutil. Vamos unificar, vamos entender, vamos expandir e vamos ampliar. Esse é meu propósito aqui. Eu espero que eu tenha te ajudado no vídeo de hoje, que você tenha entendido, que tenha trazido uma certa clareza para a sua vida. Olha as respostas, olha os sinais que estão em toda parte, tá bom? Até a próxima!